Imagina uma segunda-feira, 8 horas da manhã. Você sabe e quer fazer o que precisa ser feito, mas parece que toda vez aquela vontade simplesmente desaparece. Nesse momento, existem duas opções que você pode seguir. A primeira é esquecer que está sem vontade e ir lá e fazer do mesmo jeito. A segunda é esperar aquele ânimo, aquela vontade, aquela energia de realmente desejar fazer e aí sim ir lá fazer o que precisa ser feito. Mas vamos cair na real. A gente sabe que isso não vai funcionar. E a explicação disso tudo, na verdade, ela é muito simples. A gente quer fazer as coisas com vontade, com dedicação, com ânimo. Ninguém gosta de fazer as coisas desanimado. E é aí que mora o problema, porque a gente vê o tempo passando e quando a gente percebe, esse momento certo parece que nunca vem. Nunca tá na hora certa, nunca tá no momento correto. E é nesse momento que eu quero falar pra você o conteúdo principal desse vídeo, entender esse tema de uma vez por todas. Porque saber o que fazer não é o suficiente. Você sabe o que precisa fazer. Eu sei o que precisa fazer. O vizinho sabe o que precisa fazer, mas ele não faz. A gente age através da emoção. A gente não age através da informação. Analisa comigo se eu estou certo. E pode me responder se eu estiver errado, tá bom? Imagina a responsabilidade que você tem que fazer. Como que você visualiza ela? Como chata, complicada e até um pouco cansativo. Olha a visão que você tem desse compromisso. Agora, quando você pensa em realizar aquilo que você sabe que precisa ser feito, bate uma preguiça, bate uma vontade zero. Fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso de novo. Não aguento mais, mas eu preciso fazer, mas eu não tenho vontade. E aí você começa a criar racionalizações para você não se sentir culpado. Quem gosta de se sentir culpado? Eu não tenho tempo, amanhã eu faço. E isso trava a pessoa demais, mais do que ajuda ela. E a grande verdade sobre isso tudo é que você não precisa mudar totalmente sua rotina. Era isso então que faltava para mim, agora sim vai. Esse é o segredo, não existe segredo. É simples. O ouro disso, o diamante, tá na interpretação do seu cérebro. Tudo começa aqui. Se você for analisar, se você for estudar TCC, que é uma teoria da psicologia, teoria cognitivo-comportamental, ela vai te falar que para você realizar um comportamento, antes vem o pensamento. Então nós temos que mudar a raiz do problema, o pensamento. É por isso que você vê várias e várias argumentações das pessoas na internet falando: faça a regra dos 2 minutos, começa a fazer, depois você pensa. Porque tudo isso é focado em você não pensar no lado negativo, que é cansativo, que é chato, sobre aquele compromisso. Então você tem que entender a causalidade por trás dessas atitudes que você tem que tomar. Calma, Alexandre, ficou meio confuso. Tá, eu vou simplificar. E detalhe, tá? Isso é ciência, isso não é eu, psicólogo, que inventei. Vamos lá. Existem 2 alunos numa sala, você e o seu melhor amigo. Ou melhor amiga. Imagina aí, na sua cabeça. Agora a professora chega em você e fala bem assim, pra sua amiga: fulano, você tem que fazer um trabalho pra mim até amanhã com essas 50 páginas e eu quero na norma ABNT tudinho. Aí ela vira pra você e fala o seguinte: é você mesmo que tá assistindo esse vídeo, você vai ficar responsável... O carro passando na hora da explicar, maravilhoso. Vamos voltar. Você vai ficar responsável por fazer a capa. Você vai colocar o título, o seu nome e a data. Pronto, o resto é tudo seu amigo ou sua amiga. Qual é a interpretação que você tem disso? Que é fácil, que é simples. Pô, isso aí eu faço com uma moleza, isso aí eu faço em 10 minutos. O BO mesmo é fazer o trabalho todo. Então, percebe a interpretação que você teve desse trabalho, que foi fácil. Então, a sua vontade de fazer isso é muito maior do que a da sua amiga. Para você sentar e fazer essa capa é rapidão. Então, o segredo está na interpretação que você tem. Sempre foi assim, sempre será. Tem gente que não consegue mudar a interpretação. Então é por isso que as pessoas passam esse hack de você não pensar, não mudar a interpretação, você ir lá fazer sem pensar. É por isso que tem muita gente que vai pra academia, ela não pensa, ela acorda, não pensa, colocou o tênis, não vou pensar. Colocou outro tênis, montou e foi, sem pensar. Porque ela não consegue visualizar aquilo como uma tarefa fácil. Mas se você conseguir, isso é maravilhoso. Alexandre, mas eu sei que mesmo se eu pensar que vai ser fácil, no fundo, eu sei que eu tô mentindo pra mim mesmo e que vai ser difícil. A gente entende isso, mas pensa comigo. Se você tá com dificuldade de dar o primeiro passo, vamos resolver esse problema primeiro? Vamos resolver essa questão inicial? Depois que você enxergar que tá começando a realizar seus compromissos mesmo sem vontade, depois a gente analisa a questão maior. Não tenta matar um dragão maior do que você consegue. Mas aí você olha pra mim e fala assim: Alexandre, tá errado isso aí. Isso aí não acontece comigo, isso aí tá errado, pra mim isso não funciona. Então eu vou te falar outra explicação aqui bem interessante.
velho, 90% das pessoas erram nesse com significado. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube com mais de 150 mil visualizações, o cara explicando errado. Eu fiquei chocado com isso. Mas vamos lá. Você sabe o significado da palavra motivação, não sabe? Motivo, ação. Motivo para ação. Ou seja, se você for analisar a palavra na íntegra, ela basicamente quer dizer que você tem um argumento para fazer um comportamento, uma atitude, uma ação. Agora vamos olhar a palavra constância. As pessoas, seus amigos, seus familiares ou até mesmo você, se eu perguntar o significado da palavra constância, vai dizer: constância é o ato de você fazer todos os dias a mesma coisa, mesmo sem estar motivado. Pé. Errado. Impossível uma pessoa estudar 2 anos para um concurso sem ela ter um motivo muito claro na cabeça dela que ela quer passar no concurso. O motivo sempre existiu. A motivação sempre vai existir. O fato de você estar assistindo esse vídeo é porque você está motivado a realizar um compromisso que você quer, mesmo sem vontade. Então, se você sente que não está fazendo algo por falta de vontade, experimenta lembrar o motivo, a argumentação que você tem que fazer aquilo. Eu, por exemplo, reajo através do medo. Como assim do medo, Alexandre? Eu tenho medo de no futuro, quando eu não me formar como psicólogo, não ter ninguém querendo consultar comigo como psicólogo. Eu pensei, eu tenho medo de quando eu me formar, as pessoas não acharem um profissional interessante. Então, o que eu faço? Eu trago conteúdo de valor para o YouTube através do medo de não ter cliente. Então, todo mundo tem uma causa. Se você identifica que você tem medo de não conseguir aquilo, isso é uma forma de você mover. Mas tenta também lembrar das suas motivações. Eu vejo um cara, o que ele fazia? Todos os dias, ele olhava, ele queria ficar milionário. Todos os dias, ele olhava na cabeceira da sua cama uma nota de R$100. Então, ele olhava, aquilo dava motivação para ele. Então, a motivação pode vir de diversas formas. Desde objeto físico, até frases, até no seu telefone, alguma coisa. Isso alimenta o seu ser de querer aquilo. Então, existem diversas formas de você reagir sem ter vontade. Você tem que ir testando e vendo qual se encaixa com você. Lembra, todo ser humano é único. Todo ser humano tem a sua raiz. Então, não existe uma regra padrão para todo mundo. Se fosse assim, nem precisava de médico para todo mundo. Gente, um abraço, até o próximo vídeo. Se você ficou até o final mesmo desse vídeo, por favor, se inscreve no canal aí, dá uma ajudinha para mim aí, porque eu tô morrendo de vontade de chegar nos meus inscritos. Abraços e até o próximo vídeo.